Graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Estamos aqui mais uma vez para o dia de festa também, não é? Hoje é o domingo do Senhor, da ceia do Senhor. Estamos felizes, estamos satisfeitos de estarmos aqui, porque é mais uma oportunidade que o Senhor nos dá de estar na sua presença. E como diz o salmista, mais vale um dia em sua casa do que 1000 fora deles, não é isso? Então vamos orar ao Senhor para iniciar esse trabalho. Fiquem em pé, por gentileza. Pai, em nome de Jesus, nós agradecemos, Senhor, por estarmos aqui na Tua casa, na Tua presença. Agradecemos por mais um domingo, pela ceia, Senhor, que será servida hoje. Em nome de Jesus, pedimos que conduza as nossas vidas, conduza a palavra, o pastor, todos que vão louvar, que o Senhor venha sobre a vida de cada um de nós, renovando a fé, a esperança, e que nesta noite o Teu Espírito Santo tome a direção na vida de cada um. Em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar o Senhor com o hino 411. Dia festivo. Amém. Que alegria neste dia nós estamos a gozar. Neste ensejo, bom desejo, temos só a Deus louvar. Ó, cantemos, pois com alegria, neste grande, muito festivo dia, ver o que nos fez o Rei dos Reis. Que alegria neste dia enche-nos o coração. Inimigos e perigos já venceu o capitão. Ó, cantemos, pois com alegria, neste grande, muito festivo dia, ver o que nos fez o Rei dos Reis. Que alegria neste dia tem os crentes em Jesus, reunidos os remidos, fazem tudo em sua luz. Ó, cantemos, pois com alegria, neste grande, muito festivo dia, ver o que nos fez o Rei dos Reis. Deus glorioso, Deus bondoso, abençoa. Que esta igreja sempre seja consagrada só a Ti. Ó, cantemos, pois com alegria, neste grande, muito festivo dia, ver o que nos fez o Rei dos Reis. Só mais uma vez, vamos cantar com bem muita alegria neste dia festivo, que é o dia de estarmos aqui na presença do Senhor. Vamos lá. Ó, cantemos, pois com alegria, neste grande, muito festivo dia, ver o que nos fez o Rei dos Reis. Amém. Graças a Deus.
nem ver o que nos fez, não é? O Senhor que tem feito maravilhas em nosso meio. Só o fato de estarmos aqui já é maravilhoso, estarmos na presença do Senhor. Vamos fazer a leitura bíblica em Mateus 13:44. Mateus 13:44. Amém. Tem um títulozinho na minha que diz assim: As parábolas do tesouro escondido e da pérola de grande valor. Diz assim: o reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo encontrado, escondeu de novo. E então, cheio de alegria, foi, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. 45. O reino dos céus também é como um negociante que procura pérolas preciosas. 46. Encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo o que tinha e a comprou. Amém? Nós podemos dizer que nós temos este tesouro, porque o reino dos céus, quem encontra Jesus Cristo, encontra um tesouro. Não é verdade? Então, não tem tribulação, não é a nudez. Nada pode nos separar do amor de Deus. E aqui, por quê? Porque é um tesouro que temos. E esse tesouro, nesta noite, ele não nos está escondido. Ele está aqui conosco, que é Jesus Cristo. Né? Então, quem tem a Jesus, tem um tesouro em suas mãos. Tem um tesouro em suas mãos. Guarde bem isso. Porque ter o nosso Senhor Jesus Cristo, para quem vive aí fora, para quem vive envolvido com coisas que não deve, é uma pessoa que está sem esperança, é uma pessoa que está sem luz. Mas quem tem Jesus tem esperança. Quem tem Jesus vive e anda na luz. Eu vou contar uma pequena história aqui. Eu assisto muito o pastor Luciano Subirá. E ele falou algo, eles foram para um descanso, um retiro, mas lá era na praia, eles resolveram ir orar dentro do mar. E quando eles estavam orando, as pernas deles acenderam como tochas de fogo. No meio daquelas pessoas estava um rapaz que ele usava drogas. E quando eles começaram a orar, o Espírito Santo ele tomou aquelas pessoas e todos começaram a falar em línguas. E no final de tudo, o rapaz que usava drogas, ele disse: falar em línguas é melhor do que fumar maconha. Porque o que a gente tem do Espírito Santo é bom, é gostoso, é agradável. Aleluia. Falar em línguas, estar na presença de Deus, é melhor do que qualquer coisa, qualquer caminho que Satanás ele queira te ofertar. É muito melhor. Eu nunca experimentei, não. Nada disso. Mas como o irmão falou, eu acredito, porque eu falo e eu estou na presença do Senhor. E eu sei como é grandioso estar na presença do Senhor. Então, diga para seu irmão, para sua irmã, nesse momento: o Senhor é contigo. Amém? Ministério feminino. Em seguida, as crianças. Após o ministério feminino. Mas para lá. E eu não esqueci do versículo. Diga que comer, irmão. Você é meu pastor, nada me faltará. Ou aquele que habita na esconderijo do Altíssimo.
Saudamos a igreja com a paz do Senhor. Vou deixar aqui para a meditação da igreja. Salmo 75, versículo 1, que diz assim: Damos-te graças, ó Deus, damos-te graças, pois perto está o teu nome. Todos falam dos teus feitos maravilhosos. Amém. Que levaria um pai a entregar e dar a vida do seu próprio filho? O que levaria um filho a obedecer seu pai, se entregando à morte? Mesmo sendo Deus, se dor, da cruz não fugiu. Ele me amou de tal maneira que escolheu os cravos, a mão que segurou o martelo era a mão de Deus. Os cravos que feriram seu corpo eram meus e seus. A mão que segurou o martelo era a mão de Deus. Os cravos que feriram seu corpo eram meus e seus. O que levaria um pai a entregar e dar a vida do seu próprio filho? O que levaria um filho a obedecer seu pai, se entregando à morte? Mesmo sendo Deus, se dor, da cruz não fugiu. Ele me amou de tal maneira que escolheu os cravos, a mão que segurou o martelo era a mão de Deus. Os cravos que feriram seu corpo eram meus e seus. A mão que segurou o martelo era a mão de Deus. Os cravos que feriram seu corpo eram meus e seus. A mão que segurou o martelo era a mão de Deus. Os cravos que feriram seu corpo eram meus e seus. A mão que segurou o martelo era a mão de Deus. Os cravos que feriram seu corpo eram meus e seus. Amém. Que o nosso Deus continue nos abençoando e agradecemos a oportunidade em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. As crianças. O Ministério Infantil está com oportunidade.
imaginar tanta dor. Tudo ele sofreu, foi por amor por mim, por você, por mim, por você. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu único filho, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas tenha vida eterna. Não dá pra imaginar tanta dor. Tudo ele sofreu, foi por amor por mim, por você, por mim, por você. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu único filho, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu único filho, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas tenha vida eterna. Amém, graças a Deus. O pastor está com a oportunidade para fazer a dedicação dos dízimos e ofertas. Em seguida, nós teremos o ministério de louvor aqui, alegrando a casa, alegrando com o nosso louvor, com nossa adoração. Amém? Que Deus nos abençoe e continue orando por cada um de nós. A paz do Senhor Jesus a todos. Nós louvamos a Deus por sua graça, por sua bondade e por estarmos aqui mais uma vez para a glória do seu nome. Nós queremos, nessa noite, participarmos da ceia do Senhor e, quando participarmos dessa ceia, vivermos aqui aquilo que a palavra de Deus propõe para nós, vivermos a sua graça, vivermos o seu favor. Quando nós celebramos a ceia do Senhor, nós estamos trazendo à memória o sacrifício de Jesus e a expressão máxima do amor de Deus por nós. Eu quero que vocês coloquem de pé, nós vamos fazer uma oração e, é claro, você tem vários pedidos, vários motivos de oração. E nós temos o que nós chamamos de gratidão a Deus, pelo que o Senhor já fez na nossa vida, pelas bênçãos que Ele já nos concedeu.
Estivemos semanas atrás orando pela vida do esposo da nossa irmã Luciana, e hoje nós fomos lá visitar para saber, né, como é que estava, já que foi toda um corre-corre, uma angústia, né, para ir para o hospital, tudo, depois que ele sofreu o acidente. E nós chegamos lá, ele já estava trabalhando, graças a Deus, né, que com os cuidados, mas está em atividade. Então, até a irmã Luciana disse, ele é forte. E olhe, e haja forte, viu? É forte mesmo. Eu fico pensando, Jesus, se eu passasse por cirurgia, eu disse hoje lá, se eu passar por cirurgia, o médico vai dizer para mim assim, olha, pode levantar. Eu me levanto, quando o médico sair, eu me deito de novo. E fico, Jesus, tem misericórdia de mim, Jesus, tem misericórdia de mim. Oh, Deus me livre, não quero nem pensar em cirurgia. Mas essas coisas acontecem, né? Então, orem pela vida do irmão Josemar, para que ele recupere bem. Nós vamos orar também pela tia de Maria. Maria é aquela mãe dos galeguinhos, né, daquele casal de galeguinhos que vem com Tonha, né, que é cunhada. E orem por uma tia dela que está hospitalizada num estado gravíssimo. E oremos, Deus pode todas as coisas. O nome dela é Rosilda Maria da Conceição. Então oremos por ela, oremos pela irmã da irmã Ana. É a irmã da irmã Ana, né, que tem também os problemas, tem um filho da irmã Ana que ela também te pediu oração. E coloquemos nosso pedido de oração diante do altar do Senhor. Como nós estamos falando e aliás, nós somos chamados para trazendo, fazer a dedicação dos dízimos e ofertas. Irmãos, existe uma confusão muito grande acerca dos dízimos e ofertas. Eu fico pensando o seguinte, algumas pessoas ensinam tem até pastores, pregadores, que ensinam que dízimo não é nenhuma obrigação de dízimo. E eu até concordo. Se for para você trazer 10% do seu salário, da sua renda, para entregar diante da igreja e ficar em casa dizendo, esse dinheiro não dá para nada, o que eu tenho não dá para nada, então é melhor você nunca entregar dízimo nenhum, porque isso é conversa de quem não tem o temor de Deus. A gente entra no supermercado, aí vê as coisas aumentando, que aumenta o tempo todo. Aí quando você chega para fazer compra, já aumentou, né? Todo dia, toda semana as coisas aumentam. Aí a gente entra lá, aí todo mundo diz, aí você só escuta a gente dizendo assim, daqui uns dias ninguém come mais. Olha, irmão, eu sofri muito quando era criança. Mas graças a Deus não passei fome, não. Eu sei que se tivesse passado eu diria, não tem nenhum problema. Mas eu sofri muito assim com relação a... Não era passar fome, eu nunca passei, graças a Deus, porque meu pai sempre trabalhou e o pouco que ele ganhava, a gente ia comendo no que podia. E a mãe sábia, né, sabe fazer as coisas. A mãe sábia, eu acho que ela fica com fome para o filho estar com a barriga cheia. A gente sabe disso. Então eu nunca tive essa questão de... Mas eu vou dizer uma coisa a você. Depois que eu cheguei na igreja com 12 anos de idade, eu comecei a dizimar. Com meus 12 anos de idade, eu cheguei na igreja, eu comecei a entregar meu dízimo. Eu vou dizer uma coisa a você. E nunca teve dias difíceis, não teve. Teve dia de aperto. Teve dia de eu ficar pensando, há dias, ainda hoje eu ficar pensando, como é que eu vou pagar o que eu devo, meu Deus? Como é que eu vou pagar a conta? Isso acontece. E quando a gente vier aqui, a gente vai passar por isso. Essas coisas vão acontecer dias difíceis sempre com a gente. Mas desde que eu dizimei ao Senhor, nunca fiquei pior por isso. Nunca aconteceu de piorar a situação na minha família, na minha casa, por causa disso. Deus a cada dia tem abençoado a minha vida. Agora, o que eu aprendi foi isso. É que o povo do Senhor, lá em Malaquias, que é o texto que é usado somente para ler aquele versículozinho que diz, trazei todos os dízimos da casa do tesouro, porque começa dizendo, vocês me roubam. Aí, em que nós te roubamos? Nos dízimos e na oferta. Aí uns dizem que ali, quem não entrega dízimo é ladrão. Aí o outro vai e diz assim, aquilo ali era para a casa de Israel, não era para a igreja de hoje. E no final de tudo, ninguém lembra, só lembra que o contexto é a casa de Israel. E o contexto não era a casa de Israel. O contexto era um povo negligente, um povo desobediente, começando pelo culto, os sacerdotes, servos do Senhor, que tinham uma vida que não era de servos de Deus.
E o Senhor estava reprovando já o culto deles, a atitude deles, até chegar na parte do dízimo. Então, a questão de dízimo ali não é a questão de 10%, não, era uma questão de vida. Eles não tinham vida no altar, os sacerdotes não tinham vida no altar. A gente leu isso aqui, estudou isso aqui em Malaquias, capítulo 2, capítulo 3. Então, assim, eu nunca entendi, nunca vou dizer, e nem vou dizer a você, e nem vou dizer a ninguém que quem não entrega dízimo não vai, ou deixa de ir para o céu. A questão não é essa. O que eu entendo é que você nunca vai encontrar na Bíblia o Senhor pedindo alguma coisa a você que Ele nunca tenha te dado mais. Então, 10% é muito para eu tirar do meu salário. Quando eu estou desempregado, eu peço a Deus para Ele abrir a porta de emprego para mim. Aí quando Ele abre a porta de emprego, eu não consigo tirar 10%. Esse é um problema seríssimo. Eu estou desempregado, Ele não me deixa morrer de fome. Aí Deus abre a porta de emprego, eu fico empregado. Mas aí para tirar 10%, eu vou viver a miséria. Eu vou passar fome e não vou poder sobreviver. Isso é seríssimo. A nossa vida é mais do que 10%. A nossa vida é totalmente na presença do Senhor. Não adianta você entregar o dízimo e a mãe fazer feira e dizer, eu vou morrer de fome. Misericórdia. Não vai morrer de fome. No mundo como esse, onde se joga comida fora todo dia, não tem como o servo do Senhor morrer de fome, não. Só por isso. E sem contar que a fidelidade do Senhor é permanente. Mas oremos ao Senhor, oremos por essas pessoas que nós falamos. Coloque as pessoas que você conhece diante do altar do Senhor em oração, em nome de Jesus. Ore a Deus por um parente, ore a Deus por alguém que você conhece, que precisa ter um encontro com Jesus. Senhor nosso Deus e Pai, bendito é o Teu nome. Senhor, nós te agradecemos por Tua bondade, por Tua fidelidade. Te agradecemos, Senhor, porque nós só estamos aqui hoje à noite por causa da Tua misericórdia. Se não fosse o Senhor, nós não estaríamos aqui. Se não fosse o Senhor, nós não existiríamos. Mas foi o Senhor que nos escolheu para essa vida, o Senhor que nos escolheu para a família que nós temos, o Senhor que nos escolheu para a igreja que nós servimos, o Senhor que nos escolheu para estarmos aqui nessa noite. Louvado seja o Teu nome. Pedimos o Teu perdão e graça, Senhor, que o Senhor conduza-nos, que o Senhor nos dirija, não somente nessa noite, mas a cada dia, Senhor, em obediência e fidelidade à Tua palavra. Quero Te agradecer, Senhor, porque eu posso dizimar e ofertar nessa noite. E eu posso porque o Senhor me deu muito mais do que qualquer coisa que eu possa Te oferecer nesse altar. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem sido fiel mesmo diante da minha infidelidade. O Senhor tem sido justo mesmo diante da minha injustiça. O Senhor nunca faltou. E eu louvo o Teu nome. Pai querido, eu quero orar por essas pessoas que nós mencionamos os seus nomes nessa noite. Quero orar pela vida de Rosilda Maria, pela vida de Andréia, pela vida da irmã, da nossa irmã Ana, do seu filho, pela vida, Senhor, de tantos outros que estão, ó Deus, sendo lembrados na memória dos seus filhos nessa oração. Que o Senhor estenda as suas mãos, que o Senhor restaure, que o Senhor dê graça, que o Senhor ajude, que necessidades sejam supridas. Eu creio, Senhor. Eu creio que nós não seremos abençoados porque estaremos dizimando, ofertando na Tua casa. Eu creio que nós fomos abençoados para ofertar e dizimar na Tua casa. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Nós Te agradecemos. Recebe o nosso louvor e adoração, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Oi, som.
Saudamos a igreja com a paz do Senhor. Sei que os irmãos acabaram de se sentar, mas gostaríamos de pedir que novamente ficassem em pé. Vamos continuar exaltando o nosso Deus. Como é bom servir ao Senhor, como é bom entoar louvores ao seu santo nome. Pelo precioso sangue do Cordeiro, seus pecados perdoou, todas as vezes preparou para viverem cheio do poder. Já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Eu também fui redimido, lavado pelo precioso sangue do Cordeiro. Para aqueles que estão em Cristo Jesus. Já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Jesus, Salvador, Redentor. Aleluias. O Senhor desceu da sua glória e veio aqui até nós, se esvaziou, tudo por amor a nós, e se sacrificou para que hoje nós pudéssemos estar aqui livres para adorá-lo, livres para proclamar a sua salvação.
esvaziou-se, humilde desceu, como um servo se fez entre nós, e humilhando-se obedeceu, mudo como um cordeiro, leão que rugiu e venceu. Adonai, Yeshua, Jesus Cristo, Messias, Leão de Judá, Yeshua, Adonai, assentado em glória, à destra do Pai, Adonai, Yeshua, o seu trono é eterno, seu reino não passará. Adonai, Yeshua. Aleluias. Estamos celebrando aqui o Rei que venceu a morte, o Rei cujo nome está acima de todo e qualquer nome, é o nosso Senhor Jesus. Abraçando, quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Ele entrou em casa, ele está na mesa, ele nos observa, sabe que o esperamos, e ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és.
observa, sabe que o esperamos, e ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir do pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, como lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, como lugar de honra. Como lugar de Aleluia, vamos aplaudir o nosso Deus, que Ele tome um lugar de honra em nossas vidas. Aleluias. Os irmãos podem sentar, pastor Alessandro está com a palavra. Amém. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Irmãos, nós vamos ler a palavra do Senhor. No livro do profeta Jeremias. Capítulo 31, Jeremias, capítulo 31, nós vamos ler versículos 15 a 17. Amém. Nos diz a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: ouve-se uma voz em Ramá, lamentação e amargo choro. É Raquel que chora por seus filhos e recusa ser consolada, porque os seus filhos já não existem. Assim diz o Senhor: contenha o seu choro e as suas lágrimas,
pois o seu sofrimento será recompensado, declara o Senhor. Eles voltarão da terra do inimigo. Por isso, há esperança para o seu futuro, declara o Senhor. Seus filhos voltarão para sua pátria. Amém? Vamos ver novamente esse versículo 17. Vamos somente essa primeira parte, até ali onde tem o ponto. Só a primeira parte. Vamos juntos? Por isso, há esperança para o seu futuro, declara o Senhor. Amém? A esperança para o seu futuro. É quem declara o Senhor. Quem declara é o Senhor. Louvado seja Deus. Eu estava perguntando à irmã Bia hoje se ela sabia o que significava. O versículo 15 diz que houve uma voz em Ramá e lamentação e amargo choro. E diz que é Raquel que chora por seus filhos e recusa ser consolada porque os seus filhos já não existem. Eu perguntei à irmã Bia se ela sabia o que significa o nome Raquel. A irmã Bia disse agora que agora sabe. Agora ela lembra. O negócio é vir para a igreja, né, irmãos? Olha, quer lembrar das coisas, venha para a igreja. Porque a irmã Bia passou o dia todinho, não lembrou não. Chegou agora, já sabe o que significa. É entrar na igreja. É igual o Senhor Jesus falando com Pedro, né? Quando disse, a pastora Nalvinha citou aqui ontem, quem dizem os homens ser os filhos do homem? E os discípulos começam dizendo a Jesus, uns dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és Jeremias ou um dos profetas. E Jesus diz, e vós, quem dizeis que eu sou? E Pedro diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E o Senhor diz assim, tu és bem-aventurado, Simão, porque quem te revelou não foi a carne ou o sangue, mas foi meu Pai que está no céu. Nós vamos meditar um pouco na vida de Raquel. A irmã Bia disse que Raquel significa, alguém ouviu? Raquel significa ovelha. É por isso que quem tem uma Raquel, cuidado com os cabritos. Olha, quem tem uma Raquel pode ter cuidado com os cabritos. Raquel significa ovelha. Quem foi Raquel? Raquel foi a esposa de Jacó. Que Jacó teve que trabalhar 14 anos para Labão, o seu tio, para poder casar com ela. Pense numa noiva cara. A pessoa trabalhar 14 anos, irmão. Olha, a minha sogra me enrolou muito para eu casar com a irmã Bia, viu? Foi quase... Deixa eu ver, 89, 90, 90, 2000, 97, 98, 99. Irmãos, foi mais de 10 anos a minha sogra me enrolando para eu casar com a irmã Bia. Se ela fosse viva hoje, ela não me enrolava mais não. Me enrolava nada. Mas assim, Raquel foram 14 anos. Jacó trabalhando para um homem para poder casar com a filha dele, que era Raquel. Ele chegou lá, na casa do tio, olhou para Raquel, se interessou por ela era mais nova. Ele disse para o pai as intenções dele, com relação à filha. Os pais disseram, não tem problema, você trabalha 7 anos para mim e casa com ela. Ele trabalhou 7 anos, quando foi na noite da núpcia, ele enfeitou a mais feia, que era Lia ou Leia, que era a mais velha. Ele botou ela para casar com ele. Jacó se viu enganado e disse para o sogro, não foi por essa que eu combinei, não. Mas ele disse, já está tudo assinado e agora ela é a sua esposa. Se quiser casar com a outra, tudo bem, não tem problema. É só trabalhar mais 7 anos. E Jacó disse, eu vou trabalhar mais 7 anos. Isso é uma vontade de casar, né, irmão, com aquela moça. Ou então,
a Léia era muito feia mesmo. Porque ele dizia, eu vou trabalhar mais 7 por essa. Olha, 7 anos. Eu não sei não. Eu acho que eu fechava os olhos e me casava com aquela mesma e estava resolvida a situação. Eu não sei se é porque eu não sou tão corajoso para trabalhar. Será que é porque eu não tenho coragem para trabalhar? 7 anos, irmão. 14 anos para casar com uma moça. Tudo bem. Se fosse só isso, já seria... Terminou, né? Os 14 anos, casou com as duas, não tem nenhum problema. Está casado com as duas agora. Mas o problema é que o sogro dele vai enrolar ele ainda pela frente. Vai continuar enrolando ele. Tem uma história que ele cuidava dos rebanhos do sogro. Quer dizer, é bíblico, né? Ele cuidava dos rebanhos de ovelhas do sogro. E um dia, o sogro, vendo que o rebanho dele estava crescendo mais também, porque ele tinha a parte dele, ele ganhou a parte dele nesse casamento aí, né? Ele ganhou a parte. O sogro viu que o rebanho dele crescia mais do que o rebanho do sogro. O sogro foi e disse para ele, olha, vamos fazer o seguinte, as ovelhas que nascerem só de uma cor, lisas, elas são minhas. E as ovelhas que nascerem malhadas, elas são suas. Que nascer lá, preto e branco, manchado assim, é sua. Jacó disse, está certo. Mas isso era difícil, irmão. Nascer ovelhas malhadas era difícil. Mas havia uma crendice, uma crença naquela época, de que se no momento das ovelhas, as ovelhas que tivessem para parir, para ter seus cordeirinhos, se elas estivessem diante de um lugar colorido, digamos, diante de uma cerca, que fosse preta e branca, cheia de cores, as estacas, as ovelhas iam nascer malhadas, iam nascer daquela cor. E Jacó entendeu que era a oportunidade dele. Ele disse, eu só tenho um jeito de me salvar, é ir nessa ideia que o povo tem. Tem duas versões. Umas dizem que Jacó pegou e pintou as estacas. Uma metade das estacas ele pintou de branco e a outra ficava da cor da madeira mesmo escura. E aí as ovelhas que foram nascendo, nasciam malhadas, porque as ovelhas que estavam parindo, estavam olhando, vendo as estacas coloridas. Outros dizem que aquelas madeiras não era preciso pintar. Ele tirava a casca de parte da madeira e aí a diferença de cor da madeira com casca e sem casca era colorido o suficiente para ter para essa ideia acontecer. E diz que isso aconteceu porque o rebanho de Jacó cresceu mais do que o do seu sogro. Agora, Raquel foi a esposa de Jacó, por quem ele trabalhou 14 anos para se casar com ela. Eu falei que Léia, a irmã dela mais velha, que foi a primeira com quem Jacó teve que casar, ela não era bonita. A Bíblia diz que ela não tinha beleza, mas o Senhor a fez fecunda. Deus fez com que ela fosse uma mulher que tivesse a graça de dar à luz filhos. Enquanto que Raquel era a mais nova, era bonita, não dava à luz filhos, era estéril. E aí tem havia uma tristeza na vida de Raquel por isso. E Raquel teve um filho um dia, porque ela fez uma oração a Deus, uma oração desesperadora, não sei que ela fez uma oração a Deus. Ou o Senhor me dá filhos, ou então me mate. Se for para viver e não ser mãe, então me mate. E aconteceu as duas coisas. Ela foi mãe, mas no momento do parto, ela morreu. E nasceu o filho por nome Benjamim. Que não foi Benjamim. Quando ela estava dando à luz o filho, e ela pensando que ia morrer, a parteira disse para ela, não, você vai ter esse filho. Ela pensou que ia perder, a parteira dizia, não, você vai ter esse filho. E ela, no momento de dor, ela disse, o filho dele vai ser Benon, ou Benoni. Vai ser o nome dele. E o que significa esse nome? Significa filho da minha dor. Mas aí o filho nasceu, ela morreu, e Jacó disse, não,
filho da dor, coisa nenhuma. Esse vai ser o filho da minha mão direita. Não será chamado Benoni, mas será chamado Benjamim. Benjamim foi o filho mais novo de Jacó, depois de José. Porque José era querido de Jacó. Mas você lembra que José foi vendido pelos irmãos mais velhos e foi para o Egito. E quem ficou como xodó, quem era o consolo de Jacó, era Benjamim, que era o mais novo e foi aquele que, quando a mãe deu à luz, morreu no momento do parto. Então, ele se consolava, porque José, o seu filho, tinha ido embora, o seu caçula, filho de Lia, mas havia o caçula, agora que era o filho de Raquel. E se consolava porque ele não tinha Raquel, a bonita, que ele tanto amou, e trabalhou por ela 14 anos para casar, mas tinha o filho, uma herança que havia deixado para ele. Se você pensar que a gente... Parece que eu estou falando do sofrimento de Jacó. Mas a ideia aqui é a gente entender um pouquinho da vida de Raquel. Por quê? Porque o texto que a gente leu diz que se ouvia a lamentação e o amargo choro que ele dizia, Jeremias diz, é Raquel que chora por seus filhos e recusa ser consolada porque os seus filhos já não existem. Então, a gente não tem noção, irmãos. A gente, às vezes, até tem uma ideia, estuda para conhecer isso. Mas a gente não tem noção do que era uma Ana chorando porque Penina zombava dela porque ela era estéril. A gente não tem noção do que é Raquel, uma mãe, uma mulher casada pedindo, eu quero morrer. Se o senhor não me der um filho, eu quero morrer. A gente não dá para entender algumas coisas assim. Então, só a gente vendo textos bíblicos como esse, que a gente acabou de ler agora, que profetas de Deus, ou personagens, ou autores usados por Deus, trazem de personagens na Bíblia, como no caso Jeremias traz dessa personagem Raquel, para a gente poder entender um pouco o que é esse sofrimento, o que é essa dor. Porém, a gente já sabe o seguinte, que primeiro, Raquel, existindo, sendo bonita, tendo um pai rico, vamos assim dizer, e tendo um moço interessado por ela, naquela época era algo muito bom. Mas depois esperou 7 anos para casar com ele, e o pai engana ele, dando a filha mais velha, não somente ele se sente traído ou fica revoltado, não somente Jacó, mas a própria Raquel também se sente desiludida. Esperou 7 anos, e agora depois de 7 anos, a irmã só porque é mais velha, mesmo sendo a mais feia, ainda tomou o lugar dela, tomou praticamente o noivo dela, porque o rapaz trabalhou 7 anos para casar com ela. E depois que ela casa com ele, agora ela sofre porque ela não pode ter filhos. Então, pensa o seguinte, a vida é um existir de dores e de esperança. A vida, ela não é um elemento, digamos assim, o elemento da vida não é a apatia, vai ficar tudo quietinho, tudo na maré mansa. A vida não é feita assim. A vida é feita de dores e de esperança. Foi assim a vida de Raquel. E nós temos lições com essa vida de Raquel para nós. Primeiro, quem é Raquel? Veja Gênesis capítulo 29, versículo 26. Gênesis capítulo 29, versículo 26. Labão respondeu, aqui não é costume entregar em casamento a filha mais nova antes da mais velha. Ou seja, num casamento, no momento de casar, numa família, Raquel, a filha mais nova, ela não é a preferida.
Ainda que esteja alguém, um moço com intenções de casar com ela, mas a cultura, o hábito, o costume, segundo diz o pai dela, Labão, o costume é entregar para se casar primeiro a filha mais velha e não a mais nova. Existe essa questão de se sentir, vamos dizer assim, preterido, se sentir como em segundo lugar. Eu não sei se você já se sentiu assim na sua vida. Acontece isso às vezes em família. Um filho sentir que o outro parece que é mais queridinho do que ele. A mãe parece que procura dar mais atenção ao outro, valorizar mais o outro do que a ele. Em alguns ambientes não é uma questão de você não estar no mesmo nível, não ter o mesmo grau de informação ou de conhecimento, mas às vezes você sente que você está no lugar e alguém é melhor aceito, é melhor acolhido do que você. Isso é ruim e era o que acontecia com ela. Essa era, digamos assim, a vida de Raquel nesses dias de interesse, de casório, de casamento. Versículo 31, aí também. Quando o Senhor viu que Lia era desprezada, concedeu-lhe filhos. Raquel, porém, era estéril. Então, você sabe por que Lia era desprezada? Lia é a irmã mais velha dela. Por que Lia era desprezada? Alguém lembra? Por quê? Porque era feia. Os rapazes chegavam na casa de Labão, olhavam assim e diziam: eu gostei daquela novinha. Aquela é a bonitinha. Essa aí, que coisa feia, rapaz. O povo ninguém se interessava. Ela era desprezada. Lia era desprezada, mas Deus concedeu-lhe filhos. E Raquel era estéril. Então veja o que acontece com Raquel. Assim, ela leva desvantagem na natureza. O próprio Deus a faz estéril. E aí está um problema, porque numa cultura daquela, o atestado de feminilidade era ter filho. Hoje não, né? Hoje ninguém está interessado aí em ter filhos. Tem gente que não está nem aí para ter filhos. Ali não. Ali era ou ter filhos ou morre. Foi o que aconteceu com Raquel. Essa época, ter filho era vantagem. Eu acho que era por isso que o povo antigamente tinha tanto menino, né? Você chegava numa casa, dava trabalho para entrar, porque era tanto menino para você passar dentro de uma sala. O povo tinha menino demais. Né? Era mais menino do que prato numa mesa, na hora de comer. Pense no que era ter menino, povo. Mas assim, irmãos, ela levava desvantagem natural. Mas nós vamos para o capítulo 35 de Gênesis. Capítulo 35, versículos 16 e 18. Se preocupe não que a gente está lidando com história. Isso são textos bíblicos de história. A história do povo, a história dos patriarcas, a história do povo de Deus, a história de personagens bíblicos. E essas histórias têm lições para nós. A gente aprende alguma coisa, mas é meio chato acompanhar a história, apesar de ser bom. Eles partiram de Betel e quando ainda estavam a certa distância de Efrata, Raquel começou a dar à luz com grande dificuldade. É porque eu estou aqui no outro capítulo, desculpa. Já a ponto de sair-lhe a vida. Quando estava morrendo, deu ao filho o nome de Benoni, mas o pai deu-lhe o nome de Benjamim. Benoni foi o nome que ela deu, ou Benon, tem algum lugar que não tem o I. Mas o pai disse não, chama ele de Benon não, porque Benoni para ela era filho da minha dor, e o pai disse ele é filho da minha mão direita. Ao mesmo tempo que a vida de Raquel parece ser uma vida de, digamos assim, de ficar em segundo lugar, de naturalmente levar desvantagem, mas é uma vida também de sacrifício, pelo amor, sacrifício pela vida. E aí a gente continua pensando o seguinte, o versículo 17 aqui, de 35, o versículo 17 novamente. Enquanto sofria muito, tentando dar à luz, a parteira lhe disse, não tenha medo, pois você ainda terá outro menino.
ela está sentindo dores na hora da luz. Ela está pensando que vai morrer. Vai pensar que não vai ter o filho. E a parteira está dizendo, não tenha medo, pois você ainda terá outro menino. Veja uma coisa, irmãos. Ela é mulher de dores. Ela é mulher de sofrimento. Mateus capítulo 2, versículos 17 e 18. Esse Mateus capítulo 7, 18 é muito semelhante com aquela primeira leitura que nós fizemos em Jeremias 31. Então se cumpriu o que fora dito pelo profeta Jeremias. Que foi que ele disse? Ouviu-se uma voz em Ramá, choro e grande lamentação. É Raquel que chora por seus filhos e recusa ser consolada, porque já não existem. Ou seja, Raquel é uma mãe solitária. Ela chora pelos filhos desterrados, pelos filhos que não ficaram com ela, pelos filhos que não estão com ela. Mas ao mesmo tempo que a gente vai vendo essa história de Raquel como a história de uma mulher de dor, como a história de uma pessoa que perde por causa da tradição, perde oportunidade, perde direitos, há uma mensagem na história de Raquel para a nossa vida. Nós aprendemos algumas coisas que são importantes para a nossa vida. Eu gostaria que você meditasse nisso, pensasse nisso comigo hoje à noite, porque ela deixa uma mensagem para todos nós. A história de Raquel não é uma mensagem para a mulher, não é uma mensagem para as mulheres que pensam se vai ter filho, se não vai ter, para mulheres que pensam em ter outras coisas e não conseguem, mas é para todos nós, pessoas como nós que vivemos dores, mas ao mesmo tempo vivemos e podemos viver esperanças, como diz a palavra do Senhor. A mensagem de Raquel para nós, ela é uma mensagem de perseverança. Raquel é uma mulher que vai à luta, ela vê que vale a pena lutar para ter um filho. Ela acredita nisso. Ela passou 7 anos esperando para casar com o moço que desejou, que escolheu ela, e depois de 7 anos, o pai não permite esse casamento. Ela esperou mais 7 anos. São períodos difíceis para ela, são momentos angustiantes, a expectativa. E depois desses 7 anos mais, o que meu pai vai fazer? Ele vai me deixar casar realmente? Se ele já teve a coragem de enganar Jacó uma vez, ele não pode tentar fazê-lo novamente? E ela viveu essa expectativa, mas ao mesmo tempo ela manteve a esperança. Ou seja, nós aprendemos com Raquel o seguinte, que mesmo com tantas dificuldades, mesmo com os desafios colocados pelo seu próprio pai, pelas imposições que o pai dela colocou à sua frente, pessoa que ela podia esperar uma atenção diferente, uma outra maneira de lidar com ela, de tratá-la. Mas mesmo assim, ela manteve a esperança, ela não desistiu. E como nós lemos lá em Jeremias, no capítulo 31, no versículo 17, ele diz, por isso há esperança para o seu futuro. Ou seja, Raquel, ela tem uma mensagem, ou a história de Raquel tem uma mensagem de esperança para nós nos dias de hoje. Hoje as pessoas desistem com facilidade. A oração, talvez, ou a opção, a escolha mais simples seja fugir e não ir à luta, não pelejar. Raquel nos ensina que não, que a opção ainda é ter esperança, ainda é esperar, ainda é confiar, ainda é acreditar. Mas ainda tem uma outra coisa que nós aprendemos com a história de Raquel, que está lá em Gênesis 35, versículo 17, quando nós lemos lá a palavra dizendo que Raquel, ela está sentindo dores e ela está com medo, porque ela está sentindo muita dor, mas a parteira diz para ela, não tenha medo, pois você ainda terá outro menino, você terá um filho. Então, o que acontece? Esse espírito de Raquel, esse espírito de acreditar, de confiar, vai contra o egoísmo que toma conta dos corações de hoje. As pessoas hoje, elas são egoístas. Você percebe um grupo de pessoas nessa vida em defesa de aborto, outros em defesa do casamento homoafetivo, do casamento de pessoas do mesmo sexo, do mesmo gênero.
é justamente indo tudo contra aquilo que é princípios de Deus ou contra o ensinamento e as lições que nós temos com Raquel. Raquel vai e dá um golpe naqueles que investem contra a vida. Daqueles que nessa vida também, gente que nos dias de hoje não investem na vida dos seus filhos. Gente que tem filhos, que são dádivas, que são presentes de Deus, mas não gastam tempo, por exemplo, em oração pela vida dos seus filhos. Gente que não lembra de orar, gente que não lembra de consagrar pela vida dos seus filhos, gente que não investe espiritualmente na vida dos seus filhos. Gente que pensa que, deixa ele viver, a vida vai ser assim mesmo. Enquanto Raquel estava orando para ter filhos. Raquel estava temendo para não perder o filho que estava para nascer. Ou seja, nós temos uma lição, uma mensagem familiar, uma mensagem, nós precisamos orar pelos nossos filhos, nós precisamos confiar que nossos filhos são presentes, são dádivas de Deus, e que nós precisamos colocá-los diante do altar de oração, diante do altar do Senhor, acreditando no cuidado de Deus, no zelo de Deus pela vida dos nossos filhos. Essa era Raquel. Mas ainda nós podemos aprender algumas coisas. E aí eu volto lá para o texto primeiro que nós lemos, Jeremias capítulo 31 e o versículo 36. Jeremias 31 e o versículo 36. E o versículo 16, perdão, foi o texto que a gente leu. Jeremias 31 e o versículo 16. Assim diz o Senhor: contenha o seu choro e as suas lágrimas. Contenha o seu choro e as suas lágrimas. O que a gente entende quando a gente escuta uma palavra dessa? Contenha o seu choro e as suas lágrimas. Choro por quê? Porque tinha desvantagem natural, porque não tinha o privilégio de ser mãe, porque era estéril. Choro porque mesmo agora estando grávida para dar à luz, mas estava vendo a hora da morte. Choro por causa da sua dor. E ele está dizendo: contenha o seu choro. Em outra versão, ele vai dizer que é para reprimir. E esse reprimir o choro não é deixar de derramar lágrimas. Não, pelo contrário. É crer que Deus vai enxugar as suas lágrimas. A parteira disse para ela que ela ainda ia ser mãe de novo. Que ela ainda ia ter filho. E ela teve o filho. O Senhor está dizendo, talvez para nós: contenha as suas lágrimas. Não é não derrame lágrimas, mas tenha certeza que o Senhor enxugará dos seus olhos as lágrimas. Deus é um Deus que enxuga as lágrimas. E ele diz no mesmo versículo: pois o seu sofrimento será o quê? Recompensado. Ou seja, creia a recompensa pelas suas obras. Você não será salvo porque você fez. Você não é salvo pelas suas obras. Mas você será recompensado pela sua atitude de fé. Pela sua obediência, você será recompensado. O seu amor, o seu sacrifício, a sua fé será recompensada. Quando você pensa, por exemplo, a gente falou que Raquel, ela levava desvantagem com relação a Lia porque ela era estéril. Ela não era a preferida naquela casa. É muito ruim você ser colocado em segundo lugar. Muitas mulheres sofreram nesse período, nessa época e depois disso, por causa de situações como essas. Mas muitas pessoas nessa vida já sofreram situações como essa, não por uma questão de filhos, para ter filhos como Raquel, não por ser estéril, mas por causa de outras situações na vida. Gente que ficou em segundo plano. Se a gente sentar para conversar, e eu for contar para você, por exemplo, a história da minha vida, os caminhos da minha vida, você vai ver que algumas coisas se encaixam nessa ideia de ficar em segundo plano.
Eu lembro quando eu comecei a fazer o chamado, quando eu fui para o 2º grau, e lá no colégio, para sorte do colégio, ficou umas turmas lá sem professor de matemática. E pegaram o cidadão que era um supervisor do Banco do Brasil, um dos gerentes lá, alguém assim representante do Banco do Brasil, para dar aulas. E ele foi dar aula por um período, enquanto não havia professor de matemática. E eu lembro que um dia, do nada, ele me chamou na sala. E eu cheguei lá, ele olhou para mim e disse assim: Alessandro, você tem muitas faltas e as suas notas estão baixas, não é? E eu fiquei sem entender aquilo. Eu disse: não, eu não tenho faltado. A famoso grazeaula, né? Não grazei aula, não faltei. Não. E as minhas notas, não. Estou sabendo de nota baixa, não. E aí eu saí da sala. E um moço que tinha lá na sala me chamou e disse assim: irmão, vai atrás dele. Ele terminou a aula, foi para outra sala. E o rapaz disse para mim: irmão, vai atrás dele. Esse homem aí é o homem do Banco do Brasil. Sim, eu sei que ele é do Banco do Brasil. É porque está precisando de jovens lá no Banco do Brasil. Tu vai trabalhar lá, é uma vaga, vai procurar ele. E eu fui procurar ele para justificar que eu não faltava e que a minha nota não estava baixa. E eu entrei na sala, pedi licença, no momento meio que a turma não tinha se reunido ainda, e eu falei com ele. O nome dele é Seu Nelson. Eu disse: Seu Nelson, eu queria falar com o senhor. Aí eu disse: minhas notas não estão baixas. E eu não tenho faltado. Eu não sei se na sua caderneta está diferente do que eu estou vivendo dia a dia. Eu não sei qual o motivo que o senhor falou isso, mas... não, está certo, está certo. E aí, dias depois, ele escolheu 2 jovens, bem mais novos do que eu também na época, os meninos mais novos. Ele escolheu de outras salas, justamente para estagiarem no banco. Eu acho que algum deles trabalha até hoje no Banco do Brasil. E no final de tudo, eu entendi. Não era uma questão de notas. Era porque o banco estava pedindo que ele pegassem alunos naquela faixa de idade que eu tinha, que estivesse cursando, iniciado o 2º grau. E ele justificou para o banco, como ele estava dando aula, ele justificou para o banco, ele deu a justificativa, é claro que ele era um dos que iam avaliar esses jovens, inclusive entrevistá-los. Ele disse, o que foi que ele fez? Ele justificou que das pessoas da faixa etária que eu tinha, que estavam fazendo o 2º grau, não havia jovem não tinha jovem para ir fazer a prova do banco, e ele tinha que buscar jovens que estavam cursando o chamado ginásio, 7ª e 8ª série na época. E os jovens que faziam 7ª e 8ª série foram 2 que foram. Não estou desmerecendo, porque eram jovens estudiosos, que ele escolhia jovens estudiosos, é claro, e eles foram. E eu não tive nem a oportunidade de fazer a prova, pelo menos para ser reprovado. No final de tudo, eu cheguei a uma conclusão. Talvez não tenha sido nem ele, talvez seja da minha cabeça. Eu pensei, eu sou o filho de um homem lá do sítio. E os meninos são da cidade, amigo do povo aqui do comércio, amigo do povo da... Eu já trabalhava no comércio, mas eu não tinha eu era meio enrolado como eu sou hoje. Não tinha essa facilidade para conversar, para dialogar. E os meninos eram da sociedade, alguém dando mau incentivo. E eu me senti meio desmerecido naquela época. No lugar que eu estou trabalhando hoje, eu não estaria no lugar que eu estou trabalhando, no setor que eu estou trabalhando, não é negócio de primeiro mundo, não. Mas eu não estaria no setor que eu estou trabalhando se dependesse de pessoas que estavam lá em cima. Mas Deus faz as coisas darem tudo certo. Porque gente que não me queria lá, foi quem teve que me chamar para conversar comigo, dizendo, eu preciso de você, você vem para aqui. Você já pensou nisso? Gente que não me queria lá, me chama lá e diz assim, eu preciso de você, você vem. E eu bem sério disse assim, deixa eu falar uma coisa para o senhor. Eu posso até vir, eu sou funcionário e estou aqui para trabalhar. Mas eu já sei o que é que o senhor quer. Quando eu chegar aqui, o senhor vai querer resposta. E eu não tenho resposta para o senhor quer não, porque o senhor quer não. Eu estou trabalhando nesse setor e eu sei que o senhor vai cobrar de mim respostas que eu não vou ter para o senhor. Ele fez, não, eu sei que você vai ajudar muito, que você ajuda a empresa, venha-se embora para cá.
E eu fui trabalhar, e quando foi o mês passado, ele foi demitido da empresa. O gerente, que era a pessoa que me chamou para conversar lá. Mas assim, como é ruim, irmãos, a gente se sentir preterido, a gente se sentir em segundo lugar, a gente se sentir desprezado, excusado. Como é ruim isso? Mas eu quero lhe dizer que diante dessa palavra, o Senhor está dizendo, o sofrimento será recompensado. A sua espera, a sua paciência, a sua fé tem recompensa. Deus vai recompensar você. Agora pense o seguinte, pelo que você tem orado? O que você tem lutado? Qual é a sua dor? A história de Raquel é uma história de dor, mas é uma história de esperança. Qual é a sua dor? Qual é o seu sofrimento? Qual é a sua dificuldade? Qual é o problema? O que é que você se angustia? O que é que faz você sofrer? Acredite, ainda há recompensa para aqueles que esperam no Senhor. E por fim, o versículo 17, para a gente concluir. Por isso, a esperança para o seu futuro, diz o Senhor. A esperança para o seu futuro. Em outras palavras, o Senhor está dizendo assim: você terá uma família, você terá uma casa, você terá filhos, você terá alegria, a esperança para o seu futuro. Confie, creia, a esperança para a sua vida. E eu encerro perguntando a você o seguinte, e eu quero que você responda fazendo sinal com a sua mão. Quem aqui tem dores, tem problemas? Eu só tem um. Amém. Você tem dor, você tem problemas? Tem, não é isso? Quem aqui, além de tudo isso, além de dor, de problemas, além de ter isso, Raquel tinha dor, Raquel tinha problemas. Mas Raquel tinha uma outra coisa, eu quero perguntar, quem aqui tem esperança? Se você tem esperança, então você pode crer que o Senhor está dizendo a esperança para o seu futuro. Se você tem dores, Raquel tinha dor. Se você tem esperança, Raquel tinha esperança. Mas há consolo, há recompensa, há um futuro para a sua vida. Deus é fiel. Deus é fiel. Aprenda a confiar, a esperar no Senhor, a depender do Senhor, a despeito de qualquer coisa. Creia, o Senhor está cuidando de tudo. O Senhor está cuidando de todas as coisas na sua vida. Vamos celebrar a ceia do Senhor? 1 Coríntios capítulo 11. E a partir do versículo 23... 1 Coríntios 11, versículo 23. Que hoje à noite você possa participar da ceia do Senhor. Claro, se você já é membro, se você já foi batizado nas águas, que você hoje à noite possa participar da ceia do Senhor com mais esperança, crendo que Deus é um Deus que recompensa. Deus é um Deus de recompensa. A sua obediência, a sua fidelidade será recompensada pelo Senhor. O Senhor cuidará de você. Ele cuida da sua vida. Ele tem a bênção para a sua vida. 1 Coríntios capítulo 11, a partir do versículo 23. Eu quero convidar a irmã Bia e a irmã Cecília para nos ajudar aqui na mesa.
diz o texto sagrado: pois recebi do Senhor o que também entreguei a vocês, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês, faço isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem, em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor, até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Amém. Vamos colocar em pé, nós vamos orar ao Senhor. Como nós falamos, a ceia é o momento em que o Senhor propôs para a gente lembrar do sacrifício de Jesus, da morte de Jesus por nós. Então, se o Senhor propôs esse momento e a gente celebra a ceia uma vez no mês, agradecendo ao Senhor pelo sacrifício de Jesus na cruz e lembrando que Ele fez isso para perdoar os nossos pecados. E nós sabemos, todos nós sabemos que somos pecadores. Que a gente possa orar nessa noite, orar nesse instante, que você ore, colocando diante do Senhor, pedindo perdão, porque nós pecamos contra o Senhor, desobedecemos as suas leis, os seus santos mandamentos. Mesmo você que não vai tomar ceia, mesmo você que ainda não é membro, que não vai tomar ceia hoje, mas ore a Deus, confesse ao Senhor os seus pecados, peça a Ele perdão, diga: Senhor, eu pequei, eu transgredi a Tua lei, os Teus mandamentos, eu quero conserto, eu quero uma vida dedicada e consagrada ao Senhor. Oremos a Deus. Pai Santo, nós Te agradecemos no nome de Jesus, Senhor. Te agradecemos por estar na Tua casa, nessa noite, estarmos diante da Tua mesa. Te agradecemos, Senhor, pela celebração desta ceia, certo, Senhor, de que o Senhor tem a bênção para a nossa vida, assim como o Senhor tem nos abençoado. Mas Te pedimos nesse momento que o Senhor nos perdoe, porque o sacrifício do Cordeiro foi para o nosso perdão. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Senhor, tira de nossa mente, do nosso coração, ó Deus, qualquer coisa que esteja guardada e que não convém, que não Te agrada, Senhor. Tira, Senhor, purifica, Senhor, o coração de cada um de nós nessa noite. E que nós, ó Deus, possamos ser agraciados nesse momento em nome de Jesus. Enquanto participarmos do pão, enquanto participarmos do cálice. Em nome de Jesus, ó Deus, nós Te apresentamos esses ingredientes, nos apresentamos, ó Deus, diante do Teu altar. E colocamos a vida da Tua igreja diante do Teu altar nessa noite. Que o Senhor derrame graça sobre nós. Em nome de Jesus. Amém, meu Deus. Amém. Podem sentar. As irmãs podem servir. Seja bendito, Cordeiro, que na cruz por nós seja bendito Seu sangue, que por nós pecadores verter. Eis nesse sangue com roupas que tão alvas são, os pecadores remidos que perante seu Deus hoje estão. Mas que a neve, mas que a neve
espinhosa coroa que Jesus por nós quão profundas que nos provam o quanto Ele amou. Eis nessas chagas purezas para o mais pobre pecador, pois que mais alvos alvo mais que a neve, mais alvos que a neve serei, se nós a Ti confessarmos e seguirmos na Tua luz. Tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. O pecado, que maravilha desse amor. Não. Mais alvos que a neve serei. Todos os membros têm o pão. Disse o Senhor Jesus: isso é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isso todas as vezes que o comerdes, em memória de mim. Comamos todos o pão. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Todos têm o vinho. Disse o Senhor Jesus: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazeis todas as vezes que beberem, em memória de mim. Bebamos todos. Louvado é o nome do Senhor. Aleluia. Senhor, nós te glorificamos, ó Deus, nós te bendizemos pelo sacrifício do Cordeiro na cruz, pelo perdão dos nossos pecados, Senhor. Te louvamos, ó Deus, pela igreja viva, Senhor, a igreja comprada pelo sangue, lavada, remida. Obrigado, Senhor, porque
hoje fazemos parte dela. E mesmo, Senhor, como a Tua palavra dessa noite, mesmo diante de dor, às vezes sofrimento, mas nós temos esperança, Senhor. A esperança para o nosso futuro, em nome de Jesus. Ó Deus, nós Te louvamos, nós Te glorificamos, sim, meu Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, ó Deus, que a Tua igreja receba graça, que a Tua igreja, Senhor, receba saúde, receba vitória, gozo do Espírito Santo, Senhor. Que a Tua igreja seja renovada, fortalecida, edificada, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que venha. Vamos colocar em pé, irmãos. Nós vamos orar agradecendo a Deus por este momento. Agradecer a Deus por essa oportunidade que Ele nos deu de estarmos aqui nessa noite. Nós temos aqui no Data Show, as atividades da igreja. Terça-feira, 14 horas, círculo de oração à tarde. Terça-feira à tarde, ali está quarta-feira, né? A escola bíblica, mas a escola bíblica é na quinta-feira à noite, 19 horas, a escola bíblica, 7 horas da noite, na quinta-feira. No sábado ali é o encontro de mulheres, mas é o segundo sábado, não foi essa semana só. Quer dizer, o segundo sábado foi ontem, o segundo foi o terceiro. Não foi o segundo mesmo, hoje é que é o terceiro domingo. Ontem foi o segundo sábado, por estar ali segundo sábado, encontro de mulheres. E domingo tem consagração a partir das 6 da manhã. E à noite, culto de louvor, culto de adoração a Deus, como hoje à noite nós fizemos. Tem um convite aqui da igreja presbiteriana, aqui em Escada. As festividades de 61 anos de aniversário da igreja presbiteriana do Brasil, aqui em Escada, que fica ali lá na... Ali é o quê? Coqueiro. Antes nós éramos sempre convidados na época do pastor... pastor Eudes, sempre nos convidava, e fazia um tempo que já não nos convidava, e alguém foi convidar uma irmã aqui da igreja, a irmã disse, convidou a igreja? Não, então o convite é para a igreja. E aí o convite chegou para a igreja. Quem pastoreia lá, o responsável é o reverendo Moacir Maurício. É para o próximo sábado dia 21, né? É sábado próximo. Dia 31 de outubro, é o último dia do mês de outubro, é o dia que se comemora a Reforma Protestante. E o COMEP, o Conselho de Pastores em Escada, que está muito calado ultimamente, muito parado, vai fazer o culto alusivo à comemoração da Reforma Protestante no dia 31, na Igreja Batista Obreiros de Cristo. Então, dia 31, na Igreja Batista Obreiros de Cristo, é numa terça-feira, na Igreja Batista Obreiros de Cristo, o pastor Geazi, ali na avenida principal, ali perto do Escala Veículos ali. Então, quando você entra ali no GR, à direita, entra no GR, a primeira igreja Obreiros de Cristo, pastor Geazi. Dia 31 é numa terça-feira. Então, deixa eu ver se tem mais algum aviso que eu estou tentando aqui lembrar. Não, só isso mesmo, só esses avisos aqui. Continue orando por nós, continue orando pela nossa vida, continue orando pela Igreja do Senhor. Nós falamos aqui da escola bíblica. A escola bíblica tem sido uma bênção. Nós estamos na última lição agora, começa quinta-feira, a última lição da primeira epístola do apóstolo João, no capítulo 5,
Então, você que vem para a Escola Bíblica, que está estudando com a gente, leia capítulo 5 de 1 João. O estudo dessa semana é a partir do versículo 6, mas pode ler a partir do versículo 1. 1 João, capítulo 5, a partir do versículo 1, todo o capítulo de 1 João. Então, estaremos encerrando 1 João e a próxima lição que nós vamos estudar, os próximos estudos serão baseados no livro ou nas cartas do apóstolo Paulo. Nós vamos estudar o livro de Romanos, depois que terminarmos 1 João. Amém? Então, quinta-feira nós estaremos estudando 1 João, capítulo 5, e a partir do versículo 6. Mas vamos ler todo o capítulo para a gente estar familiarizado com o texto sagrado. Vamos orar ao Senhor? Oremos a Deus. Pai Santo, nós te agradecemos, Senhor, por tua bondade. Te agradecemos, Senhor, por tua graça infinita, Senhor. Te agradecemos, ó Deus, por teres nos trazido essa noite aqui para cultuar o teu nome. Te agradecemos, Senhor, porque mesmo, Senhor, enfrentando dores, lutas, angústias, tribulações, mesmo tendo problemas dos mais diversos, Senhor, o Senhor é Deus poderoso para dar-nos graça, para nos conduzir, Senhor, com uma visão de esperança, de que o Senhor vai abençoar a nossa vida no futuro, em nome de Jesus ainda mais. Senhor, oramos, ó Deus, por aqueles que estão detidos, aqueles que estão desanimados, que o Senhor renove-os, que o Senhor traga, Senhor, alegria aos seus corações em nome de Jesus. E que, ó Deus, continue a chama acesa no coração da tua igreja, como tanto fora comentado ontem à noite, ó Deus, naquele culto de encontro das mulheres. Que, ó Deus, nós vejamos o teu povo avivado, renovado, cada dia mais, ó Deus, alegre em te servir, em obedecer a tua palavra. Que, ó Deus, o culto, Senhor, não seja aquilo que nós lemos aqui semana passada em Tiago, capítulo 1, Senhor. Que a gente não venha aqui, leia a palavra como quem se coloca diante do espelho e que quando sai de lá, a imagem não está mais à sua vista ou não lembra, esquece. Que a gente possa ter memória para guardar a palavra, alimentar-nos dessa palavra no nosso coração. Muito obrigado, Deus, nós te agradecemos. Pedindo a Deus que o Senhor derrame graça e bênção sobre a vida do teu povo em mais uma semana. Ó Deus, que o teu povo veja a tua mão estendida sobre ele, os livramentos, a provisão do Senhor acontecendo. É a nossa oração, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, meu Deus. E que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja sobre todos, hoje e para sempre. Amém. A paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a todos. Hoje não se pegou nome de visitante, hoje não se falou nome de visitante.